Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. O tema que consideramos central para esse capítulo é que o homem natural não entende as coisas de Deus. Paulo começa esse capítulo falando do caráter da sua pregação. Quando ele esteve em Corinto pregando, ele disse: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Porque Corinto era uma cidade que tinha muitas pessoas sábias, eram pessoas que era um centro cultural, intelectual, muitos filósofos, e tinha alguns que pregavam uma palavra de forma bonita, né? Mas Paulo ele vai dizer que ele anunciou o testemunho de Deus sem ostentação de linguagem. Paulo fala na linguagem acessível, que todos entendem, né? É uma ostentação ou de sabedoria, com uma linguagem que todos pudessem entender. Ele vai dizer: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, porque decidi não saber nada entre vós. Então, Paulo estava preocupado, não no conhecimento, mas sim na pregação da palavra de Deus. E a pregação de Paulo era com relação ao Cristo crucificado. Paulo pregava sempre o Cristo crucificado. A palavra de Deus de Paulo era essa. A mensagem da cruz, a pregação de Paulo se baseava na cruz de Cristo. É através da cruz que o mundo conheceu a salvação e a vida eterna. Sem a cruz não haveria salvação para a humanidade. Sem a morte de Jesus e a sua ressurreição, todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. E todos nós estávamos condenados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade. É isso que Paulo pregava. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele está dizendo aqui, mais uma vez, reafirmando que a sua pregação era uma pregação com humildade, né? Com tremor e com temor, que eu estive entre vocês lá da igreja de Corinto. Mas ele diz: a minha palavra, no versículo 4, e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, não é a persuasão, não é você tentar convencer as pessoas para aceitar Jesus. Não é o poder de persuasão, de convencimento que faz com que as pessoas aceitem Jesus Cristo. Paulo aqui ele está se referindo que a pregação da palavra de Deus é a precursora para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Assim como João Batista foi precursor do batismo de arrependimento, que não levava à salvação, mas levava o quê? Ao arrependimento para que as pessoas viessem a crer em Jesus. Da mesma maneira, Paulo aqui está falando que a sua pregação não consistiu na linguagem persuasiva, ou seja, de convencimento e de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito de poder. Porque no momento que Paulo pregava a cruz, pregava Jesus, a palavra de Deus, alguns, com certeza, iam ser convencidos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Deus. Evidentemente que uns vão querer e outros não vão. É por isso que Paulo diz lá em Romanos que Deus preparou vasos de ira e vasos de misericórdia. Vasos de ira para aqueles que não querem, né? Jesus como Senhor e Salvador, não querem crer em Jesus. E vasos de misericórdia para aqueles que vão crer em Jesus Cristo. São os salvos. Ele vai dizer, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O conteúdo do evangelho que Paulo pregava era com simplicidade e não com sabedoria. Porque a ideia era apenas pregar o Cristo, pregar a palavra de Deus. Porque Paulo tinha consciência que ele, e nem nós, cada um de nós, pastores, temos a capacidade de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O que vemos hoje nas igrejas, muitas das igrejas, é que dão mais valor ao pregador do que à palavra. Está errado, meus irmãos. A palavra é mais importante, porque muitas vezes pastores renomados, né? Eu fui batizado com um pastor tal, eu fui batizado lá no Rio Jordão. O batismo é em qualquer lugar. Desde que você entenda o que é o batismo, essa é a importância do batismo, que é a confissão pública de fé. Ou você muitas vezes vai para a igreja por conta que é o pastor tal. Mas você tem que entender que a pregação é que é o fundamento maior. Não é o pastor, é a pregação, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Cuidado, temos que ter muito cuidado com isso. Agora vai falar da verdadeira sabedoria, né? Do ensino que o Espírito Santo nos traz. Ele vai dizer no versículo 6, entretanto, expomam sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que reduzem a nada. Então, qual é a sabedoria dos poderosos? Eram aqueles que detinham poder político, eram aqueles que detinham o conhecimento teológico da época. Mas isso era muito pequeno em relação a tudo aquilo que Paulo pregava, não reduzia a nada, porque não levava a Cristo essa sabedoria humana. Mas ele diz no versículo 7, mas falando da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a que Deus preordenou desde a eternidade para esta glória. Ou seja, lá na eternidade, ele preordenou, porque Deus já sabia que o homem ia pecar. Sabe, o pecado é a morte. Houve a morte espiritual e depois a morte biológica. E ele, desde a eternidade, o plano de salvação dele é vir, encarnar. E Jesus, ele veio revelar Deus quando esteve entre nós. Então é isso que Paulo fala, mas falamos a sabedoria de Deus, que é em mistério. O mistério é esse. É a cruz, né, que nos revela, né, Jesus revelando Deus. É desde a eternidade para a nossa glória. Né? A nossa glória é através da cruz, através de Jesus. Mas sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecimento, jamais teriam crucificado. Se tivessem conhecimento espiritual, porque só tinham conhecimento humano. E o conhecimento humano não leva a Deus. Então eles não tinham sensibilidade espiritual. E não entendiam a obra da redenção.
Então, vocês entenderem essa obra da redenção, que era Jesus morrer naquela cruz em nosso favor, ele não tinha crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito por Isaías, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma coisa muito grande, meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós. Você já imaginou que a nossa vida aqui é um sopro? Que a qualquer momento podemos partir desta vida? Quem nos garante que daqui a poucos minutos vamos estar vivos? Mas a única coisa que levamos é a nossa alma. E quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós fomos justificados, quando nós entendemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós vamos estar em gozo por toda a eternidade. E um dia, depois da segunda vinda de Jesus, quando vamos estar agora num corpo glorificado por toda a eternidade. Isso é uma coisa maravilhosa. É que ele diz, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma coisa muito grande, é uma coisa grandiosa. É morar no novo céu, na nova terra. É a nossa morada, a nova Jerusalém celestial. Diferentemente daqueles que morrem sem Cristo, que vão estar por toda a eternidade no lago de fogo, que é a segunda morte, que é chamada morte eterna. Onde vão querer morrer e não pode, porque a morte é lançada no lago de fogo. É muito triste, é por isso que nós temos que pregar a salvação. E quando eu vejo hoje as igrejas, os templos, não pregam mais salvação, pregam a teologia da prosperidade, curas. Não se fala mais em salvação em muitas denominações. Isso é triste, por quê? Porque nós temos que falar do amor de Deus, da salvação, para que todos tenham a salvação e a vida eterna. Evidentemente que muitos não vão querer, mas esse é o nosso papel, porque Jesus nos comissionou para isso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ele tenta conhecer, mas Deus revelou pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos revela. Aí ele vai dizer agora no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? O fato, meus irmãos, é que ele vai dizer, também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Então, só aqueles que receberam o Espírito Santo, somente aqueles que nasceram de novo, eles podem conhecer as coisas de Deus. Ou seja, o homem natural, ele jamais vai entender das coisas de Deus. Porque o homem natural, ele não tem o Espírito Santo. O homem natural não foi batizado com o Espírito Santo. A sabedoria dele é humana. Mas o homem espiritual, aquele que recebeu o Espírito Santo, que foi batizado com o Espírito Santo, tem sabedoria espiritual, que vem de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito, nós não temos recebido o Espírito, mas o Espírito que vem de Deus, para que conhecendo o que é Deus, por Deus que nos foi dado gratuitamente, de forma gratuita. A obra da regeneração é a obra do Espírito Santo, não é a obra do homem. A obra da justificação é uma obra de Deus, são atos de Deus. A regeneração e a justificação são atos de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso ouvir a palavra de Deus, que ilumina a mente do homem, porque nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Então a obra da redenção começa com a palavra de Deus e o Espírito Santo.
Mas ele vai dizer aqui ainda, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. O homem não pode entender até que seja dada uma nova natureza. É isso que ele quer dizer. O homem não pode entender as coisas de Deus até que seja lhe dada uma nova natureza. A natureza é a regeneração, é o novo nascimento. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por que é que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque ele não tem o Espírito Santo, ele é incrédulo. Ele tem a mente cega, meus irmãos. Ele não pode jamais entender, para ele é loucura. Cristo na cruz crucificado é loucura para o homem natural. Como entender que uma pessoa na cruz, que era o próprio Deus, ele morre naquela cruz para salvar a humanidade? Isso é loucura para eles. E não podem entendê-las porque não discernem espiritualmente. E aqui essa riqueza muito grande que nós temos. É que nós, espirituais, que temos o Espírito Santo, nós entendemos de forma clara que o que Jesus fez na cruz em nosso favor é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. E ele vai concluir dizendo: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é fabuloso, por quê? Porque temos a mente de Cristo, porque temos o Espírito dele dentro de nós. Nós aprendemos a palavra de Deus. E aqui é que eu acho importante nós dizermos que a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é importante. Porque através do estudo da palavra de Deus, nós cada vez mais vamos conhecer o nosso Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais temos fé. Mais colocamos essa fé no Senhor nosso Deus. Então, esse texto, ele fala de forma clara que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque ele não tem o Espírito de Deus dentro dele. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no seu espírito humano, é que eles vão ter a mente de Cristo. Que Deus continue nos abençoando.